Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Com muito prazer recebendo no meu canal o ministro Rubens Recupero, já esteve conosco, eu sempre aprendo muito no que o ministro escreve, inclusive o seu trabalho sobre a diplomacia brasileira até 2016, indo lá, retroagindo o Tratado de Matriz, Santo Ildefonso, tudo aquilo que os historiadores gostam tanto. Depois disso piorou muito, não? Então, tudo aquilo, sempre é um enorme prazer conversar com o ministro Rubens Recupero. E, primeiro, agradecendo o senhor ter aceito o meu convite, e a primeira questão que eu já coloco ao senhor, se surpreendeu para o senhor a invasão da Ucrânia por parte da Rússia? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Marco Antônio. Olha, eu, como todo mundo, acho que não imaginei que a operação fosse tão brutal, né? E com objetivos tão desmesurados, né? Eu, como a maioria, julgava que ele ia, sobretudo, se limitar àquela região das duas províncias separatistas, né? A verdade é que os americanos é que tiveram razão, né? Porque, como você sabe, os americanos adotaram uma tática nova que eles nunca tinham adotado no passado. Eles começaram a divulgar tudo que os órgãos de inteligência apuravam sobre as intenções dos russos, né? E divulgaram que a intenção deles era essa, né? Que se verificou com a intenção de que talvez isso o inibisse, né? A fazer o que ele fez, né? Mas acabou não inibido, né? Você sabe que, normalmente, os órgãos de segurança não gostam de divulgar, porque eles acham que isso, às vezes, expõe as fontes, né? Torna mais fácil descobrir de onde é que eles obtiveram as informações. Mas o fato é que você se lembra que, antes da invasão, antes do dia 24 de fevereiro, os americanos cantaram exatamente o que ia acontecer, né? Quase todo dia eles divulgavam uma informação que foi exatamente o plano do Putin, né? E agora, tirando esse aspecto de que os americanos já haviam antecipado, né? Eu acho que ninguém julgou concebível, né? O que está acontecendo no mundo, né, Marco Antônio, de uns anos para cá, é que coisas que parecem inimagináveis, aquilo que os escritores chamavam os cisnes negros, né? Os eventos que são imprevisíveis, né? E que antes só aconteciam uma vez cada 100 anos, agora acontece a miúdo, né? A eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, a invasão da Ucrânia, a pandemia do Covid-19. Se você pegar cada um desses eventos em si, cada um deles parece impensável, né? Antes de acontecer. E eles estão acontecendo, quase tornando, de uma certa forma, natural, né? Eventos imprevisíveis, né? Agora, essa invasão, a cada dia que passa, ela supera um patamar ainda de mais incredibilidade, né? Você viu agora que eles atacaram uma usina nuclear, né? O Conselho de Segurança teve que se reunir agora, em reunião de emergência, né? Que é uma coisa inconcebível, né? Quem é que imagina? É verdade que as guerras anteriores eram em países em que não havia esse tipo de usina, né? Mas um mínimo de cautela teria exigido evitar uma ação temerária como essa, né? Porque, de repente, pode provocar um acidente igual ou pior do que o de Chernobyl, né? Quer dizer, o mundo está realmente, hoje em dia,
à mercê, né, de um tirano, né, de um ditador implacável, né, que aparentemente perdeu contato com a realidade e que não se detém diante de nada, né? Eu hoje de manhã falei com uma de minhas filhas moram na Europa, né? E ela me disse que lá a população toda está em pânico, né? Por causa dessa possibilidade de que esse conflito acabe, inclusive tendo uma implicação nuclear, né? Coisa inimaginável, né? Mas você sabe que a doutrina russa admite o uso de armas táticas nucleares, né? Armas nucleares não aquelas mais gigantescas que se manda com foguetes intercontinentais, mas eles admitem que, se eles estiverem perdendo uma guerra, eles podem usar uma arma tática nuclear numa região, né? E, de fato, o comportamento deles tem sido, como disse o primeiro-ministro da Itália, um comportamento bárbaro, né? Um comportamento que não respeita nenhuma norma, nenhuma regra internacional, né? Nós estamos espantados vendo isso num país que, no fundo, está no coração da Europa, né? Deixa eu colocar uma questão para o senhor. E como os diplomatas sempre conseguem enxergar um pouco mais com a gente do que nós, os normais, e ao mesmo tempo encontram as palavras adequadas para situações difíceis, o que Sim. sempre me chama a atenção, essa qualidade também dos diplomatas. Eu pergunto ao senhor, de acordo com o governo russo, a leitura do Putin, vamos passar para o outro lado do balcão, né? O Putin diz o seguinte: olha, tinha o Pacto de Varsóvia e tinha a OTAN. Não há mais o Pacto de Varsóvia. Não há mais o campo socialista na Europa Oriental. Todos aqueles Verdade. países abandonaram o socialismo, alguns até chegaram a ter divisões territoriais, alguns muito graves, como é o caso da Iugoslávia. Aí ele diz o seguinte: olha, a União Soviética se desagregou em mais uma dúzia de países. Também é verdade. A União Soviética nem mais é socialista, também é verdade, é um capitalismo diferente, mafioso, mas tudo bem, é um capitalismo. Ele fala, apesar de tudo isso não ter mais, continua a OTAN. E a OTAN está, de acordo com ele, fazendo um cerco da Rússia, começando lá pelos Estados Bálticos, etc, etc, etc. Eu perguntaria ao senhor, ele tem razão nesse ponto, sem que justifique, evidentemente, a invasão, que aí você quebra com todas as regras do direito internacional, etc. Claro. Mas há razão nessa fala do Vladimir Putin? Não, ele não tem razão, e eu vou explicar por quê. Sabe? Se, de fato, a única razão da ação russa fosse o problema da OTAN, ainda poderia até se admitir que, em função dessa necessidade de segurança, pudesse haver uma negociação tentando acalmar esses receios, né? E talvez até renunciando à expansão da aliança em certas regiões. Mas há duas coisas que você tem que levar em conta, né, Marco? O Putin mesmo tem falado quase que diariamente, e agora, cada vez que ele fala, ele revela um pouco mais da intenção dele. Essa questão da OTAN era o pretexto inicial, que é o que foi utilizado pelo ministro do Exterior, pelos colaboradores dele, né, que são mais moderados, usam esse argumento. Mas, nos últimos discursos, ele já mostrou claramente que ele vai muito além disso, né? Ele proclama alto e bom som que os ucranianos e russos formam o mesmo povo, que não há razão nenhuma para eles estarem separados, que a Ucrânia não tem razão de existir, não é uma nação, né? É uma criação artificial. E ele revelou ontem, naquela conversa ao presidente Macron, que a intenção dele, obviamente, é de ocupar toda a Ucrânia, não só aquela parte que é limítrofe com a Rússia, mas até a Ucrânia que fica ao lado do Ocidente, né? Que é a zona de Lvov, né? Na verdade, eram terras polonesas que, depois da guerra, foram incorporadas à União Soviética, e que é uma região inteiramente diferente dessa do leste da Ucrânia, né?
ele já revelou isso e ele deixou claro que o objetivo dele é muito mais amplo, né? Porque, como você não ignora, ele já disse muitas vezes que a dissolução da União Soviética tinha sido a maior catástrofe geopolítica do século XX. E ele está mostrando claramente que ele pretende restaurar a União Soviética, se não na forma anterior, como você mesmo muito bem disse, né? A forma anterior era com o messianismo comunista, com o Partido Comunista, né? Com aquele tipo de fronteira, com o Pacto de Varsóvia, tudo aquilo acabou. Mas ele pretende fazer isso confirmando e afirmando a influência predominante dele nas áreas limítrofes, nas quais ele pretende instalar em cada uma um governo títere, né? Você sabe que, no caso da Ucrânia, já houve um noticiário na televisão russa de que o presidente que foi deposto, ou que renunciou em 2014, o Viktor Yanukovych, já está na Bielorrússia, se preparando para ser o chefe de um governo títere, né? Um Quisling, né? Como se dizia antigamente, por causa do nome do chefe do governo norueguês, instalado pelos nazistas na Noruega, né? Então, na verdade, eu mesmo, você sabe, no início, acreditei um pouco que a preocupação fosse mais essa expansão da OTAN. E, se isso fosse verdade, eu acredito que caberia uma negociação mais ampla. Mas agora já perdi essa ilusão. Eu acho que agora, à luz do que está acontecendo, e, como eu disse, das próprias declarações dele, né? Eu vou saber, nenhum país como a Rússia informa de antemão totalmente quais são os seus objetivos, né? Então, eles procuraram esconder um pouco. Tanto assim que, no início, como você se lembra bem, o único motivo que ele deu para a operação, o único no início, era proteger do genocídio a população que falava russa naquelas duas províncias. Ele nem falava em OTAN. Depois é que falou em OTAN, né? E depois é que falou que não havia razão para a Ucrânia ser um país soberano, né? Agora, voltando ao tema que você levantou, de fato, você sabe que, quando a União Soviética deixou de existir, né, que foi na noite de Natal, né, de 1991, né, logo depois, de 92 e 93, houve essa discussão se a OTAN deveria ou não se expandir em direção ao leste. E havia vozes nos Estados Unidos que eram contrárias. Uma delas é o George Kennan, você se lembra, o grande diplomata e historiador, que é o autor da teoria do containment, né, da contenção da União Soviética, porque o Kennan sempre foi contrário à ideia de que a contenção da União Soviética se fizesse, sobretudo, por meios militares. Ele achava, e ele acabou tendo razão pela história, que era a competição política e econômica que acabaria destruindo o regime soviético, e não o confronto pelas armas. Mas ele era contra também a expansão, que ele achava que isso ia provocar uma reação negativa e uma reação de preocupação dos russos. E havia outros, né? O secretário de Defesa do Clinton, Bill Perry, também foi contra, né? Embora a expansão principal ocorresse na época do Clinton, né? Você sabe que a grande expansão ocorreu na época do Clinton. Agora, essa era uma corrente de opinião, mas houve sempre a outra corrente. E é interessante você notar o seguinte: a outra corrente é formada justamente pelos povos que foram as vítimas da União Soviética e dos russos no passado. Os poloneses, os estonianos, os letões, os lituanos. Então, foram esses povos que pediram para entrar na União Europeia para se realizarem economicamente, e na OTAN para terem proteção.
E o que eles dizem sempre é isso: olha, vocês falam sobre o erro da expansão porque vocês são ingênuos, porque vocês moram a milhares de quilômetros da Rússia. Nós aqui, há 400 anos que temos a experiência do expansionismo russo, né? E nós sabemos que nós não podemos confiar, porque nós sofremos a carne. O outro dia eu li, por exemplo, no Financial Times, uma entrevista com a primeira-ministra da Estônia. A Estônia, como você sabe, tem fronteira com a Rússia, né? E fica perto da Finlândia. E ela dizia: olha, eu posso lhe contar porque toda a minha família tem histórias dessa tragédia. O meu bisavô, que foi o primeiro-ministro da Estônia, foi morto pelos soviéticos. A minha bisavó, a minha avó e a minha mãe, que tinha apenas 6 meses de idade, era um bebê, foram deportadas pelos russos para a Sibéria. A minha mãe só sobreviveu porque em cada estação de estrada de ferro havia alguém que tinha pena e dava leite, né, para alimentar o bebê. Então, você vê, essas histórias são histórias reais, entende? De pessoas que estão lá ao lado. Então, se você for conversar com eles, você vê quem pediu inicialmente para a expansão da OTAN foi a Polônia, a República Tcheca e a Hungria, 3 países que sofreram não só a incorporação, mas sofreram depois a intervenção militar russa, né? A Primavera de Praga, a repressão da rebelião húngara de 56. Então, como você sabe, Marco Antônio, a história tem a sua permanência. Você não pode... Quem é o brasileiro para poder dizer a um polonês: você não tem razão para temer o russo? Porque nós estamos aqui separados por milhares de quilômetros, mas quem está lá não confia. Então, diante dessa questão, você tem 2 correntes, entende? Uma corrente que cuida do assunto abstratamente e a outra que diz: olha, na verdade, nós tínhamos razão. Tanto assim que o que ele está fazendo agora comprova que nós tínhamos carradas de razão. Nós não podíamos ficar à mercê de um país como esse, que tem uma história. A história deles é de uma expansão contínua, de 400 anos, né? Em relação a todos os vizinhos. Você vê que nenhum dos vizinhos confia neles. Não são só os ucranianos, os georgianos, todos têm medo deles, entende? Então, esse aqui é o problema. Quer dizer, alguns dirão: não, o erro foi expandir a fronteira porque provocou isso. Já os outros dirão: não, o que está acontecendo prova que nós tínhamos razão desde o começo, que isso ia acontecer cedo ou tarde. Apenas aquela hora não era perceptível, porque eles não estavam em condições de fazer nada, né? Foi na dissolução da União Soviética. Eu me inclino, viu, a te dizer que, infelizmente, seja lá qual for a verdade teórica a gente só vai saber no dia do juízo final, né? Quando vão se revelar todos os pensamentos escondidos, né? E aí nós vamos ficar sabendo, não, de fato, havia essa intenção ou não havia desde o início. E você sabe que esse domínio os historiadores podem discutir ad nauseam, né? Podem discutir décadas que nunca ninguém terá um argumento sólido para dizer que tem razão. Então, eu prefiro dizer a você o seguinte: como todo historiador, você é historiador, você sabe, os fatos históricos criam a sua própria verdade. No momento em que ele resolveu tomar nas próprias mãos a satisfação do que ele queria e invadiu a Ucrânia e está provocando milhares de mortes, né? Milhares de mortes, inclusive de crianças, de mulheres, destruindo o país, né? Você vê a televisão, estão demolindo, né? Conjuntos residenciais. Ele criou uma realidade nova, né? E essa realidade nova você não pode apagar mais. Ele, houvesse ou não uma ameaça anterior, passou a haver. A partir do momento em que ela se materializou, ele abriu uma nova fase da história da Europa e do mundo. A partir de agora, não se volta mais atrás. Entende? Aquela fase de 70 e poucos anos,
que nós desfrutamos, né, até o dia 24 de fevereiro, acabou no dia 24 de fevereiro. Né? Então, a partir de agora, você vai ter uma política mundial mais militarizada, mais voltada às alianças. Países que antes não tinham aderido à OTAN, como a Finlândia e a Suécia, estão cogitando de aderir. Né? A própria Ucrânia, você sabe que os russos estão exigindo que eles, para poder ter a paz, que o exército seja abolido, que eles sejam desarmados. E eles estão pedindo segurança, né? Porque como é que eles podem ter confiança depois que eles forem invadidos, tendo o exército? Imagine se não tivesse, né? Então, é claro que criou-se uma realidade nova. Entende? É uma realidade deplorável. Né? Você vê, por exemplo, a Alemanha, que nunca cumpriu aquele compromisso de gastar 2% do PIB com a sua defesa, agora já aprovou um pacote aí bilionário. Isso é bom? Não é. Vai tirar dinheiro de outras coisas. Né? Vai tirar a prioridade dos assuntos ambientais. Quem é que está pensando em meio ambiente? No momento que eles estão atacando uma central nuclear, né? Quer dizer, então você vê a guerra põe de cabeça para baixo todas as prioridades. Né? E, por outro lado, só para completar o meu pensamento, embora eu já tenha, enfim, dado muitos argumentos, aderir a uma aliança não é contra o direito internacional. Nenhum país pode ser invadido ou denunciado porque ele decidiu aderir a uma aliança. Porque você sabe, as alianças todas se declaram defensivas. Elas são alianças em caso de ocorrer, por exemplo, no caso da OTAN, o Tratado de Washington tem o artigo número 5, que diz: caso um dos membros da aliança seja atacado por um país de fora, esse ataque será considerado um ataque a todos os membros da aliança, que vão ocorrer em solidariedade ajudando esse país. Então, todas essas alianças têm esse caráter. No passado, no século XVIII, se faziam alianças para atacar um país, né? Mas isso deixou-se de fazer há muito tempo. E aderir a uma aliança defensiva não é um erro. O Brasil, por exemplo, faz parte do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o chamado TIAR, que foi assinado no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, em 1947, eu acho, na época do começo da Guerra Fria. Você sabe que o TIAR reúne todos os países das Américas e também tem um artigo desse tipo: um ataque não provocado a um país membro do TIAR será considerado um ataque a todos. O próprio Bolsonaro, você há de lembrar, no primeiro ano do governo, foi aos Estados Unidos e tanto ele como o ministro Ernesto Araújo, na época, saudaram como principal resultado da viagem a declaração do presidente Trump de que passava a considerar o Brasil como um dos principais aliados dos Estados Unidos fora da OTAN. Você sabe que essa expressão é uma expressão técnica que os americanos usam para qualificar os países que acompanham os Estados Unidos, que são aliados dos americanos, mas que não estão na área do Atlântico Norte. Por exemplo, a Austrália. A Austrália, como você sabe, é um aliado poderoso dos Estados Unidos, mas é um país que está lá muito longe do Atlântico Norte. Ele faz parte dessa categoria. A Nova Zelândia também, Israel faz parte, Filipinas faz parte. Há uma série de países. Eu acho um erro o Brasil pedir esse status, porque, na minha opinião, eu creio que, como o Brasil não tem nenhum problema de segurança, nenhuma ameaça, o melhor para nós é não sermos aliados de ninguém e amigos de todos. Né? Nós não devemos ser aliados no sentido militar, né? De segurança, porque nós não temos necessidade disso. Mas o Bolsonaro buscou esse status. E é curioso como agora as declarações que ele faz
E a própria ida dele na visita ao Putin mostra a incoerência total dele, porque ele, que há 3 anos atrás se declarava um dos aliados principais dos Estados Unidos fora da OTAN, agora adota uma linha de conduta, não é diferente, é oposta à da OTAN e dos Estados Unidos. Por quê? Só porque o presidente não se chama mais Donald Trump? Ora, você sabe que em política internacional as coisas não mudam apenas porque muda um presidente, né? Quer dizer, as alianças é aliança de um Estado, não é de um presidente, né? Mas aí você vê a triste situação que nós nos encontramos, né? E que, aliás, um outro aspecto que você seguramente tem analisado e criticado é essa situação surrealista, né? De um país em que o presidente tem uma opinião e o país na ONU vota em sentido contrário. Você sabe que o outro dia eu fui entrevistado por um jornalista do maior jornal econômico da França, Les Echos. Ele me telefona sempre, porque aqui, como ninguém fala francês, eu sou um dos poucos, né? Então eu falo com ele em francês, ele já bota aquelas coisas, né? Então, ele me entrevistou, depois ele botou uma matéria dizendo o seguinte: olha, é possível imaginar algum país em que o presidente tem uma posição sobre a Ucrânia e o ministro do Exterior e a sua delegação na ONU tem uma posição contrária? Ele põe um ponto de interrogação. Diz assim: em país nenhum, menos no Brasil. O Brasil é o único país do mundo em que isso é possível, né? Então, você vê, nós já viremos uma chacota do mundo, né? Que esse jornal é o jornal lido pelos financistas. Então, as pessoas dão gargalhadas, né? Como é que você pode ter uma posição, como diz o Bolsonaro, de equidistância e votar 2 vezes, em poucos dias, uma resolução condenando a invasão? Não é? Deixa eu colocar uma última questão ao senhor. Questão da China. Eu sou um Sim. curioso nesses assuntos, né? Porque eu trato aqui mesmo da história do Brasil, mas me parece que é o primeiro grande teste da China como uma superpotência mundial, me parece agora, né? Nas É, outras crises, ela estava olhando mais para dentro, para suas reformas é, econômicas, e quando olhava para fora era para a expansão comercial, dos seus é. interesses estratégicos. Agora não, e eu achei muito estranho aquele documento dos dois presidentes, a expressão amizade sem limites. Para a Rússia não tinha problema, era ótimo, mas para a China o sem limites era um exagero. Amizade, tudo bem, sem limites com a Rússia, É. e a China conhece também a Rússia, já tiveram problemas fronteiriços, né? Muitos, muitos, né? Muitos, muitos. Então, e agora eu pergunto justamente isso que o senhor falou, dia 24 de fevereiro é uma ruptura, uma cessura nessa história recente da humanidade e tal, da história do mundo. Como é que o senhor analisa agora o papel da China? A princípio dava a entender que estava muito próximo à Rússia, agora tem, apesar de se abster nas votações, mas dá a entender que sinaliza sempre em busca da paz. Como é que o senhor analisa essa atuação da China nesse contexto? Primeiro, eu queria te dizer, Marco, que a abstenção numa votação internacional não significa que você é favorável ao país que foi condenado, né? Favorável ao país condenado é se você vota contra, né? E quem votou contra foram 4, né? Bielorrússia, Eritreia, Coreia do Norte, e não me lembro mais qual, enfim, Acho que é a Síria, a a Síria, Síria. né? Só esses, né? Os que se abstêm não significa que ficaram com um dos lados, né? Agora, a segunda coisa é que, obviamente, a China está começando a se sentir desconfortável, porque a China não imaginava que o Putin iria adotar uma postura tão irresponsável e tão perigosa, né? Eu creio que, no fundo, ainda os chineses querem preservar essa aproximação. Veja bem, é uma aproximação, é uma amizade, mas não é uma aliança. Aliança é outra coisa. Aliança, você tem que ter documentos, né? De juntar as forças, prever as ocasiões em que vai entrar em combate para ajudar o outro. Nada disso existe entre China e Rússia. Existe uma aproximação estratégica e diplomática.
sobretudo por uma razão, é que ambos têm um inimigo comum, que é os Estados Unidos. Né? Então, na medida em que Putin cria problema para os Estados Unidos, os chineses gostam. Né? Agora, não gostam na medida em que ele cria problemas para a China. Ora, o interesse da China não é o de destruir o sistema internacional. O do Putin talvez seja, porque o Putin só pode realizar os seus objetivos se ele destruir o sistema que tem imperado na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, desde o final da Guerra Fria. Né? Para os chineses, não. Por quê? Porque os chineses, como você sabe muito bem, eles têm aquela estratégia de esperar que o tempo anuncie a hora da China. Os chineses têm aquela visão com ritmos muito longos. Né? E eles estão convencidos que o futuro pertence à China, que em 2040, 2050, eles vão ser a potência maior do mundo. E eles não querem se precipitar antes disso. Os russos, ao contrário, sabem que são uma potência do passado. Cada dia que passa, eles têm menos força. A força da Rússia, como você muito bem sabe, é herdada daquele tipo de arsenal criado pela União Soviética. O que a Rússia está fazendo é como um herdeiro que fica dilapidando uma fortuna que recebeu em herança. Né? Ele não acrescentou nada, mas ele tem aquele capital que ele está gastando, que são as armas nucleares. Agora, é um país que tem uma economia do tamanho da do Brasil, né? Com um capitalismo, como você muito bem disse, mafioso, né? Com uma pequena oligarquia que controla toda a riqueza, o resto da população não tem um nível tão bom como esses oligarcas. Né? E, além do mais, é um país que está atravessando um desastre demográfico. Né? Você sabe que a demografia russa é muito ruim. Né? Eles já foram um país grande, agora tem 140 milhões de habitantes, e eles estão encolhendo, né? Porque o número de nascimentos é muito pequeno. Como a Rússia não tem nem dinamismo demográfico, nem dinamismo econômico, ela sabe que o futuro é contra ela. Daí, aliás, você sabe que o maior perigo em matéria de política internacional são as potências que têm medo de acabar. Né? Você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi iniciada pelo Império Austro-Húngaro e pela Rússia czarista, que eram duas potências em declínio. Não foi nem a Alemanha do Kaiser, nem a Inglaterra, nem a França que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Sabe? Tudo começou nos Balcãs. E nos Balcãs, quem se enfrentavam eram os austríacos e os russos. Né? Então, os russos estão nessa situação em que eles sabem que ou é agora ou nunca. O caso da China é diferente. Inclusive, você sabe, a China tem interesses grandes econômicos e aquele grande plano da Rota da Seda nesses países que agora vão ficar conflagrados. Então, para a China, o fato de que essa invasão russa vai desencadear um processo em que os europeus vão se armar e a política internacional vai ser dominada pelo signo da militarização, é a pior coisa que eles podem desejar. Porque se eles acentuarem essa aliança deles com Putin, e se o pior acontecer, como ontem os franceses disseram que receio, né? Quer dizer, mais atrocidades, uma ocupação da Ucrânia e tudo, é claro que não só o Putin vai ficar num absoluto isolamento, mas a China também. A China, que vai lhe dar apoio, vai ficar num absoluto isolamento. Ora, a China, como você sabe, depende dos mercados externos. É um país que cresce graças ao comércio, né? Graças aos investimentos. Então, eu não vejo muita lógica a longo prazo nessa aliança, a não ser que, de fato, você sabe, se essa guerra tiver como desfecho a materialização daquilo que já se vem prevendo há algum tempo, isto é, a volta de uma nova Guerra Fria,
com 2 blocos, aí sim nós vamos ter uma situação muito sombria, né? Porque aí as prioridades passam a ser o enfrentamento, o confronto, né? Não mais a globalização, as trocas comerciais, né? Aí os chineses também vão pagar um preço alto, né? E vamos ver como é que eles se saem disso, que é verdade que até agora o que permitiu a China crescer como cresceu foi o mercado americano, né? Que basicamente foi isso, né? Foram os investimentos americanos, a tecnologia americana e o mercado americano. Olha, bem, conversar com o ministro Rubens Cooper é uma coisa extremamente agradável. Primeiro porque, né, o ministro tem uma facilidade, uma clareza de professor que poucos têm, né? Segundo, um conhecimento histórico, diplomático fantástico. É o que se diria no futebol, um polivalente, né? Na seleção, o antigo técnico Cláudio Coutinho, lá da seleção de 78, né? Consegue transitar por vários países, várias histórias, vários momentos da história com uma enorme facilidade. Então, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter mais uma vez atendido o meu convite, e porque o canal tem justamente essa perspectiva de qualificar as reflexões. E eu até escrevi hoje um artigo muito rápido para o UOL, onde, que muitos não vão gostar, mas não tem problema, que eu falo, todo mundo virou analista de relações internacionais, de conhecimento de história política, de questões que são ultra complexas, as pessoas fazem análise, como diria um antigo filósofo italiano, o senso comum, que é a filosofia das massas, né? Então, o senso comum domina, e eu fico horripilando, vejo aquilo e falo, meu Deus do céu, eu falo, essas questões são mais complexas. Então, agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite. Muito obrigado. Obrigado, Marco Antônio. E vamos, para uma outra ocasião, falar sobre o bicentenário, né? Vamos sim, com o maior prazer. Deixar isso programado. Até logo, vamos então. Sim, vamos sim. Até logo, então. Felicidades. Para o senhor também. Tudo de bom.